Saudações, gente bonita, mestre líder aqui falando. Hoje nós vamos falar da mudança tectônica que houve na geopolítica mundial ontem, não é? Que foi a mudança drástica de postura por parte da Rússia. De uma postura até então mais ou menos neutra, né? Sem querer se envolver no conflito árabe-israelense. E essa é uma postura histórica de quase 80 anos para uma postura nitidamente pró-Palestina. Ontem a Federação Russa rompeu com o Estado de Israel. A fala, o discurso do Nebenzia na Organização das Nações Unidas foi devastador. E por isso eu vou colocar aqui ele. Antes da gente começar a nossa análise, eu quero que vocês compreendam do que eu estou falando, certo? Eu sempre que posso, gente, eu ponho fonte, sabe? E acho isso muito importante. Então, agora com a palavra, o ilustríssimo embaixador plenipotenciário e extraordinário da Federação Russa na Organização das Nações Unidas, Vassily Alexeyevich Nebenzia. A fala dele é devastadora e por isso eu gostaria muito que vocês ouvissem. This day may go down in history as a day when, after 3/4 of a century, the international community at last made the right choice on the path towards correcting the many years of historical injustice done to Palestine and the legitimate aspirations of its heroic people. Because it was a simple question: are the Palestinians worthy of being part of the global family, fully participating in all of the decisions of international life? And a question that we have constantly answered with consent. And when Israel was welcomed into the UN, and when dozens of states also released from the colonial yoke were welcomed into the UN. However, our American colleagues believe differently. Having for the 5th time since the beginning of the exacerbation in Gaza their veto, they have once again demonstrated what they really think of the Palestinians. For Washington, they do not deserve to have their own state. They are only a barrier on the path towards realizing the interests of Israel. For that reason, the United States is ready to the last to turn a blind eye to the crimes of Israel against the civilians in Gaza, not noting the illegal settlement building activity in West Jerusalem on the West Bank. The aim is to break the Palestinians' will, to force them once and for all to submit to the occupying power, to turn them into servants and second-class persons, and perhaps to once and for all force them out of their native territory. That policy is only having the opposite impact. At present, an absolute majority of the global community supports Palestine's application to become a full member of the World Organization. The suffering of Palestinian civilians is resounding in the hearts and minds of millions of people around the world. In countries that supply weapons to West Jerusalem, there are louder and louder voices calling for those supplies to be banned. Today's use of the veto by the US delegation is a hopeless attempt to stop the inevitable course of history. The results of the vote, where Washington was practically in complete isolation, speak for themselves. With the most playing into the hands of the most irrational actions by their ally and reluctant to find just solutions on the basis of the existing international legal basis, is a direct path to the further sliding into the mire of war which could encompass the entire region. If the United States and Israel benefit from this, then it will only be in the short term.
At the same time, Washington will once and for all remove itself from the list of peace-loving and respected states, having fully shared responsibility with its Israeli allies for the deaths of tens of thousands of Palestinian civilians. And that is not worthy of a great power, and history will not forgive you for that. We call on the United States to listen to the voice of reason, to think about the consequences of their decisions, and to immediately join in the efforts of the other members of the Security Council to establish an immediate ceasefire in Gaza. Thank you. Eu acho que a fala, ela diz tudo por ela mesma, né? Ela nitidamente representa o rompimento da Federação Russa com o Estado ilegítimo. É um rompimento, sabe? Mais do que isso, a fala mostra um compromisso claro da Federação Russa com os palestinos, com o pessoal do Oriente Médio, né? Com a luta anti-imperialista. O Nebenzia alerta, fala, cara, isso vai acabar conduzindo à guerra. E o Nebenzia diz com todas as palavras aquilo que até o mundo mineral sabia, né? Mas que a Federação Russa, por educação, nunca tinha falado. A aliança simbiótica geminal entre o Estado ilegítimo e os Estados Unidos da América, né? Quase como se fosse duas cabeças da mesma hidra. Então qualquer dúvida, qualquer ambiguidade que se podia até então atribuir à Federação Russa nas questões do Oriente Médio, ontem morreu. Então isso foi o fator geopolítico tectônico de ontem. Esqueça aquela farsa, aquela pantomima ridícula do Estado ilegítimo fazer um ataque fake com o apoio da ABC, né? Para dar a impressão que estava se vingando. Não, esqueça esse ataque fake. Aquilo só foi patético. Só foi ridículo. Na verdade foi muito patético. Foi muito ridículo, foi vergonhoso. Nossa Senhora, socorro. Que papelão. Que vergonha, que feiura. Fazer um ataque fake. Olha que loucura, gente. Olha a que ponto a ex-superpotência do Oriente Médio desceu. Olhem que buraco eles caíram. Sabe, sinceramente, que feiura, que vergonha. Mas não tem importância. Talvez tenha sido para distrair o mundo, distrair a discussão principal. E a discussão principal é: a Federação Russa rompeu com o Estado ilegítimo. Qualquer corda que segurasse esses dois estados foi ontem cortada. Houve um rompimento inequívoco. E não é só um rompimento diplomático. Não, a coisa toda é muito mais grave. Porque a postura da Federação Russa não foi só contra o Estado ilegítimo e os Estados Unidos, não. Não. Foi nitidamente a favor dos povos do Oriente Médio. Quem que a Rússia tinha na alça de mira? O Irã, a Arábia Saudita, até a Turquia. Sabe aquela noção que eu já tinha comentado, de que no Oriente Médio chegou-se à conclusão que já dava, no Estado ilegítimo tinha que desaparecer? Que não rolava mais a presença deles? Que incomodava, que fazia mal, que era ruim? Então, pelo jeito não foi só o Oriente Médio que chegou unânime a essa conclusão. Unânime não, né? A Jordânia, reizinho traidor, está do lado deles ainda. Mas pelo jeito não foi só o Oriente Médio que decidiu dar um basta. A Federação Russa também resolveu dar um basta. Agora é tentar passar
Só um momento. Bom, de toda forma, gente, eu acabei de comprar. Olha só, comprei essa baciada de remédio, R$63 só. É para asma e diabetes. E aqui eu ainda vou pegar os mais caros aqui, de graça. Só um momento. Muito bem. A pataquada, a feiura que o Estado legítimo inventou ontem com o apoio dos Estados Unidos, da mídia, né? De todo aquele povo sensacionalista. Oh, meu Deus, o Estado de Israel atacou o Irã. Nossa Senhora, socorro. Foi para tentar livrar a cara de Israel da vergonha, né? Porque, a bem da verdade, o Irã atacou eles e eles não vão fazer nada, como a gente disse que eles não fariam. Aí, como é que foi a história mesmo? Hoje a gente tem uma noção clara do que aconteceu. Lançaram um ataque, né, entre aspas, mas que atingiu o Iraque, ou seja, não atingiu o Irã. Aí teve aquele ataque na Síria, mas que não foi feito por eles, foi feito pelo Daesh. E dronezinhos de brinquedo deram uns tiros em alguns prédios aleatórios perto de Isfahan. E criou-se toda a pataquada, né? Todo um pensamento da mídia americana, de quem acredita nela. Não é o caso desse canal, porque nós tivemos a sorte, apesar de termos sido derrubados 2 vezes ontem, nós tivemos a sorte de a coisa acontecer enquanto a gente estava no ar. Então é muito bom praticar aquilo que a gente fala. Não acreditar na imprensa ocidental. E aí eu tenho toda a live de ontem para provar isso. Em momento algum eu acreditei. Falei, cara, eles estão falando, mas o Irã não falou nada, não. A nossa versão da carreata furacão é aquilo ali, ó. É porque a base deles é que... Mas voltando ao assunto. Então toda essa palhaçada escamoteou, escondeu o evento geopolítico mais importante, não só de ontem, ou de 2024, da década, talvez do século, que é o fato de que a Rússia rompeu com Israel. A fala do Nebenzia é clara, cristalina, que a federação rompeu com o Estado de Israel. Chamou o Estado de Israel pelo que ele é, um apêndice dos Estados Unidos da América. Então, qualquer ambiguidade, qualquer tolerância, acabou. A Rússia rompeu com Israel e ponto. Então não vai ser um ataquezinho fake que vai mudar isso, evidentemente, não. A Rússia escolheu um lado. Isso é um passo enorme no fortalecimento dos BRICS, na construção de uma ordem verdadeiramente multipolar. E outra coisa que aconteceu ontem, e que esse ataque fake também escamoteou, foi que ontem a Federação Russa macetou a Ucrânia sem medo de ser feliz, até quase o sol amanhecer. Os ataques começaram pouco depois do sol se pôr, literalmente. Pouco depois do sol se pôr, um gasoduto gigantesco, acho que era o único que ainda restava funcional na Ucrânia, foi destruído pelos russos. E os ataques continuaram em Odessa, Kharkov, Dnepropetrovsk, Nikolaev, a noite inteira. E no fim, quando o sol já estava amanhecendo, era 5 e pouco da manhã, 2 Tupolev Tu-22M, com o brinquedinho que eles usam, né, o Kinjal, decolaram e macetaram Kiev. Então ontem a Ucrânia passou a noite inteirinha, a madrugada inteira, tomando bordoada. E isso era uma notícia. E isso é um ataque. Tupolev levando Kinjal é um ataque. Drone de plástico soltando bombinha não é ataque, não. Então os eventos de ontem, eu creio que ilustraram muito bem quem vocês podem ou não confiar. A mídia ocidental definitivamente não merece a menor confiança, o menor crédito, porque eles mentem compulsivamente, tanto quanto respiram. E muito mais do que mentir, você perde ao não ficar sabendo
os assuntos que a mentira encobriu. E repito, ontem, o rompimento definitivo da Rússia com Israel, e ontem também o Lavrov mesmo anunciou que mesmo se a Ucrânia desistir, não tem mais conversa. Lavrov falou, são as palavras do Lavrov. Assim como as palavras do Nebenzia representam a Rússia, e o Nebenzia falou, não tem mais conversa com Israel. As palavras do Lavrov foram claras, não tem mais conversa com a Ucrânia. Mesmo se eles anunciarem que querem negociar, nós não vamos mais negociar. Ou seja, daqui para frente é até o fim. Tanto na questão relativa a Israel, quanto na questão relativa à Ucrânia. A Rússia anunciou, por seus dois porta-vozes plenipotenciários, o Nebenzia e o Lavrov, que é até o fim contra o Estado de Israel e até o fim contra a Ucrânia, e ponto. É isso sim que fez diferença, não só na história desses conflitos, como na história do mundo. E esses dois acontecimentos tectônicos foram camuflados por uma palhaçada que foram drones de plástico, de brinquedo, atingindo uns tirinhos no Irã. Então, eu desejo a todos vocês um ótimo dia e fiquem atentos. A única coisa que eles fazem mais que mentir é respirar. E o bafo deles encobre a verdade. Não se deixe enganar. Até mais, muito obrigado. Este vídeo é um oferecimento do meu óculos que acabou de ser estragado, né? Acabou de quebrar e foi consertado como um submarino nuclear britânico, né? Com cola automática, essas colas instantâneas, né? Então, assim, você nunca será chamado para ajudar no conserto de um submarino nuclear britânico. Mas caso você queira colaborar para um óculos novo para o blogueiro, contribuição será bem-vinda. Ok? Até.